Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, hoje é dia da nossa aula de História e nós vamos dar continuidade aqui na página 275, tá bom? Vamos falar sobre o segundo reinado. Na aula passada nós falamos sobre o primeiro reinado, não é isso? Falamos sobre o período regencial. A gente falou no primeiro reinado que Dom Pedro I governou o Brasil entre 1822 a 1831. Esse período ficou conhecido como o primeiro reinado. Esse é Dom Pedro I. Uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, que nós falamos, não é isso? Formado por senadores, deputados, para elaborar uma Constituição. O imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito com os membros dessa Assembleia. Assim, em 1824, ele decidiu impor à população, de forma autoritária, porque ele era muito autoritário, uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses, como todos os políticos, né? Eles só fazem leis que garantam benefício próprio, nunca pensando no povo. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, Dom Pedro I constituiu o poder moderador. Esse poder permitia que o imperador interferisse em qualquer instância política, concedendo plenos poderes a ele próprio, tá bom? Ao governante, que no caso era ele. E falamos um pouquinho também, falamos sobre o período regencial, que Dom Pedro I passou a sofrer oposição de grande parte da sociedade brasileira por causa das suas medidas autoritárias. Por outro lado, a morte de Dom João VI, em 1826, deixou vago o trono lá em Portugal, que era do pai dele. Então ele teve que voltar para Portugal. Só que ele tinha que deixar alguém aqui no lugar dele. E aí vocês sabem que vivíamos, né, esse período era um período de monarquia. Então ele tinha que deixar alguém da família dele, que era o poder que era passado de pai para filho. Assim, em 1831, Dom Pedro I abdicou do governo brasileiro. Seu filho, Dom Pedro de Alcântara, foi aclamado sucessor do trono. Porém, ainda ele era uma criança, mas mesmo assim ele colocou Dom Pedro de Alcântara lá no trono. E não podia assumir o governo. Então, até que o sucessor atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes, por isso que ficou conhecido como período regencial. Esse período foi denominado período regencial e durou de 1831 a 1840. Essa época foi marcada por grandes instabilidades, disputas políticas e diversas revoltas, tá bom? Hoje nós vamos começar aqui na página 275 a falar sobre o segundo reinado. Começando, eu marquei esse início aqui com o meu marca-texto. Em 1840, com o objetivo de colocar fim ao governo regencial, um grupo de políticos antecipou a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Isso permitiu que um novo imperador assumisse o poder. Com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro II. Esse episódio ficou conhecido como golpe da maioridade, porque anteciparam a idade dele, ele como maior de idade, mas não tinha isso. O início do seu governo foi marcado pela volta de estabilidade política ao Brasil, colocando fim aos poucos às revoltas iniciadas lá no período regencial. Dom Pedro II governou o país por 49 anos de opressão. Esse período conhecido como Segundo Reinado. Diversas transformações ocorreram no Brasil. Agora a gente vem para essa linha do tempo que tem aqui no livro de vocês, na página 275. Fala, em 1840, aqui em cima está dizendo, foi o golpe da maioridade. Dom Pedro II torna-se imperador. Aí vem 1850, 10 anos depois, a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que era a lei que começava a ter toda aquela revolução contra
a escravatura na época, né? Eles queriam que os escravos fossem libertos. Lá em 1850 começou a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1854 começou aqui, foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil. 1854. Aí vem 1871, veio a aprovação da Lei do Ventre Livre. O que foi a Lei do Ventre Livre? Foi uma lei que dava todos os filhos de negros, não é isso? Eles nasciam livres. A partir daquela data, os pais não, mas os filhos, né? Lei do Ventre Livre. Todo filho de escravo, a partir daquela data, nascia livre. Aí depois veio 1888, que foi o ano que aconteceu a proclamação da República. E depois, em 1889, foi a assinatura da Lei Áurea, que oficialmente põe fim à escravidão no Brasil, 1889. Aí aqui, em qual ano Dom Pedro II se tornou imperador? Essas perguntinhas que eu tô fazendo é que elas estão aqui embaixo. Em que ano Dom Pedro II se tornou imperador? Foi no ano de 1840, não é isso? Número 2, quantos anos se passaram entre o golpe da maioridade, que é aqui, lá em 1840, e a proclamação da República, que foi em 1888? Quantos anos se passaram? 49 anos. Só a gente contar, não é isso? Agora, na página 276, tá falando sobre a ascensão do café. Até então, eles trabalhavam na questão também do ouro, que a gente já viu, da extração do ouro lá em Minas Gerais. Também teve a questão da cana-de-açúcar. E agora está começando essa questão, está aumentando essa questão da produção do café. Ao longo do século XIX, o café tornou-se o produto mais importante da economia brasileira, com o aumento do seu consumo nos Estados Unidos e na Europa. Aí aqui embaixo está falando sobre a modernização do Brasil. Aqui atrás a gente falou que em 1854 foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil. Então isso fez o quê? Isso fez com que ajudasse, né, na exportação dos produtos nossos aqui do Brasil. A riqueza, estou aqui, a modernização do Brasil. A riqueza obtida com a exportação do café causou diversas transformações na região sudeste do país, onde está concentrada a maior parte dos cafezais. Então aqui, ó, tem até o desenho aqui, olha, da ferrovia. Isso possibilitava, né, isso facilitava muito de levar para outros estados. Até a metade do século XIX, o transporte de grande parte do café era feito em lombo de mulas. Isso demorava muito, o animal cansava, tinha que parar. Já nos trens não, né? Entretanto, a expansão das lavouras cafeeiras para o interior do estado de São Paulo tornou-se muito grande. A distância entre as fazendas de café e os pontos para a exportação. Assim, para escoar a produção, foram construídas diversas ferrovias. Então aqui, ó, tem um mapa também que mostra as diversas ferrovias em vários pontos do nosso Brasil. Na 277 está falando sobre o crescimento da urbanização. O lucro gerado pelas exportações de café impulsionou também a urbanização do Brasil. Começou a crescer, a aumentar a população. A instalação de ferrovias propiciou a criação de diversas cidades próximas às suas estações. Quanto mais próxima era melhor, não é isso? Porque eles conseguiam fazer essa exportação, levar esse café para as outras cidades muito mais fácil. Então é o que mostra aqui, ó, nessa página 277. Agora, na página 278, é a explicação da primeira parte do dever. Número 1, você vai observar essa tabela aqui, essa tabela com os principais produtos de exportação pelo Brasil em porcentagem, olha só. Então aqui tem café, açúcar e algodão. Então a pergunta da letra A é: quais foram os dois produtos mais exportados entre os anos de 1821 e 1830? É só você olhar aqui. Essa tabela tem o ano, essa tabela tem as quantidades, tá bom?
Só que ele quer saber o nome, quais foram os 2 produtos mais exportados entre os anos de 1821 a 1830. Então você vai ver a quantidade. Qual é a quantidade maior? Foi o açúcar e o algodão, tá? Eu falei só para você poder saber como é para escrever. Aí vem a letra B. O que ocorreu com as exportações de açúcar ao longo dos anos? Essa exportação de açúcar, ela foi aumentando ou essa exportação de açúcar, ela foi diminuindo? É só você olhar. Aqui tem a fileira da exportação de açúcar. Começa com uma numeração e olha o que vai acontecendo. Aí vem agora a letra C. E com as exportações do café, o que ocorreu? Olha aqui a exportação do café. Começa com uma numeração e depois, ó, o que aconteceu? Ao longo dos anos, essa exportação, ela o quê? Ela teve um crescimento? Ela diminuiu? Então é isso que você vai observar, tá bom? Na letra D tá falando do total da exportação brasileira, qual era a participação do café no período de 1821 a 1830? São 2 perguntas na letra D. Primeiro, no total de exportação brasileira, qual era a participação do café no período de 1821 a 1830? Ele teve uma participação, o quê? Uma participação pequena? Teve uma participação de quantos porcentos? De quantos porcentos que teve essa participação? Essa participação do café, no período de 1825 a 1830, aqui essa pergunta ela quer saber qual foi a participação em porcentagem. Lembra que aqui o enunciado está falando que é em porcentagem? Então, nesse ano aqui, ó, desse primeiro que está falando, que é de 1821 a 1830, qual foi a participação do café? Você vai colocar esse número e vai colocar o sinalzinho aqui, ó, de porcentagem, 18%. E tem outra pergunta na letra D. E no período de 1881 a 1890, lá no finalzinho, qual é a porcentagem do café? Olha aqui ó, a diferença, olha como era a porcentagem do café. Você vai colocar esse número e mais o símbolo da porcentagem, ok? Na letra E está falando, a partir de que período o café passou a ser o produto brasileiro mais exportado? A partir de que período? A que período você vai colocar? Você vai colocar o ano. Aqui, nessa tabela que tem um ano, você vai olhar o ano. A partir de que ano o café passou a ser o produto brasileiro mais exportado? É só você colocar esse períodozinho aqui do ano. Do ano que começa e o ano que termina. Só que você precisa observar aqui no café, na fileira do café. A partir de que período o café passou a ser o produto mais exportado? É só você olhar. Como você vai saber? Aquele número maior que tiver. A partir de que ano ele passou a ser o mais exportado, tá bom? Então a gente volta daqui a pouco para dar continuidade.